7h11, nós voltamos a falar sobre o resgate do corpo, que foi um trabalho já concluído, e a nossa repórter volta ao vivo para falar sobre mais informações, especificamente sobre o trabalho de aterramento. Sara Medeiros, é com você. Tamires, antes de falar dessas estratégias, que foram inteligentemente utilizadas pelas equipes de resgate, para fazer esse trabalho de localização, e resgate do corpo, eu queria dar uma informação. O coordenador de perícias, do IML, o Nestor Barros, que iniciou aqui a abertura aqui do Balanço Geral amanhã, falando do trabalho da perícia, como é que vai ser feito o trâmite para a liberação do corpo. Ele acabou de vir aqui informar que nesse exato momento o corpo foi liberado do piloto e finalmente a família vai poder fazer esse translado para a cidade de Natal e realizar o sepultamento. Então, nesse exato momento o corpo já foi liberado e estão os trâmites aí agora da família para fazer o translado do corpo até a cidade de Natal do piloto. Um alívio para a família, que pelo menos essa etapa aqui no estado de Sergipe foi concluída, A gente sabe que o sofrimento aí ele vai ser eterno para todos os familiares, amigos, mas pelo menos essa etapa agora foi concluída, a liberação do corpo foi feita agora há pouco. Agora a gente vai conversar com o Coronel Fernando, que é o comandante do grupamento tático aéreo, que foi muito importante desde o início, porque todas as manhãs, antes, durante esses últimos dias, das equipes entrarem em solo, vocês faziam essa varredura, pelo ar, para facilitar e já dar um mapeamento de onde eles poderiam concentrar os esforços de trabalho, Coronel? Exatamente. Bom dia. Desde o primeiro dia, desde o momento que aconteceu, o mais difícil era definir a estratégia em função das informações que a gente ia obtendo, e a cada dia iniciava um novo trabalho, porque o ciclo das marés ele desfazia tudo que foi feito no dia anterior. Então na verdade era cada dia um recomeço, e aí as dificuldades aumentavam por conta disso, E evidentemente a gente ia analisando o passo a passo do que aconteceu nas 12 horas anteriores, e aí a gente ia atualizando as nossas estratégias até que chegamos à estratégia final de fazer o acesso para o mangue. Coronel, as investigações que vão identificar as causas, as possíveis causas desse acidente, será realizada pelo Seripa, órgão que é sediado lá na cidade de Recife, no estado do Pernambuco. E eles estiveram aqui, os investigadores, também acompanhando essas estratégias aí de retirada dos destroços, e começaram também esse trabalho de investigação. Hoje ainda há destroços lá? Exatamente, há uma pequena quantidade de destroços, ainda em lugares assim mais difíceis de acessar, e o próprio motor da aeronave, que está submerso, e muito submerso. Evidentemente, pelo peso que ele tem, ele encontrou um terreno pantanoso na lama, então ele foi descendo gradativamente, está bem profundo, e hoje haverá uma tentativa, agora bem mais tranquilo na parte de planejamento, para se tentar chegar ao motor e trazer ele para cá, para a superfície, porque é um elemento essencial para a investigação, para começar a entender, a montar esse quebra-cabeça, que na verdade tentar contar a história de um acidente de trás para frente é a montagem de um grande quebra-cabeça, e aí chegar aos fatores que contribuíram para esse acidente. Por isso que todo indício, todo o elemento que possa esclarecer alguma parte desse acidente, ele é importante, e o motor nesse contexto tem uma importância fundamental. Antes da queda do avião, o piloto ainda chegou a comunicar aos operadores do aeroporto que estava vivenciando uma crise, uma pane da aeronave, Exatamente. Essa comunicação entre órgão de controle, nesse caso a Torre de Aracaju, e a aeronave que está aproximando para pouso ou decolando, ela é comum, ela é frequente, ela acontece em todos os voos. E não poderia deixar de ser nesse caso. Só que, após a decolagem, minutos
um minuto e alguma coisa depois da decolagem, o comandante ele reportou a pane, que estava com a pane, não especificou qual que era a pane que ele tinha, só falou que estava caindo, que aquela voz aflita, ofegante, demonstrando que a situação não estava boa, porém, exatamente o que poderia estar acontecendo, ele não narrou, até porque não daria tempo de, além identificar, tomar atitude corretiva e ainda comunicar ao órgão de controle o que estava acontecendo. Obviamente que nesse momento também bate o pânico, a adrenalina lá em cima, e nesse contexto ele continuou falando até o último momento, até a hora que a aeronave tocou no solo, o que tirou de uma vez por toda aquela versão que ele poderia ter saído, ter pulado da aeronave. Era uma aeronave teoricamente até nova, né? O modelo de 2014. Exatamente, uma aeronave nova de fabricação e nova de uso também, apenas com 400 horas de uso. Isso faz com que uma aeronave com essas características tenha menos possibilidade de ter problemas. Então, é nesse interim que a investigação se torna essencial para que a gente possa entender o que pode ter acontecido, que haja explicações. Aliás, esse é o grande objetivo da investigação de um acidente aeronáutico, esclarecer os fatores que contribuíram para esse acidente, a divulgação em toda a comunidade aeronáutica para que outros acidentes da mesma espécie não se reproduzam. A prevenção, né? A prevenção, Coronel? exatamente. Coronel, muito obrigada pelas explicações, pela entrevista. Tamires, a fala, né, do Coronel Fernando, ela foi muito didática, né, explicando passo a passo para a gente, né, de como foi esse trabalho também de resgate, né, que o GTA deu todo o apoio, né, e foi peça também chave nesse trabalho. E aí, posteriormente, né, esses minutos finais aí do piloto, essa comunicação entre a torre e o piloto é realmente até angustiante a gente ouvir e imaginar o que esse piloto não passou naquele momento, sabendo que a aeronave estava ali em queda. Tamires. Obrigada, Sara, pelas informações. Obrigada também ao representante do Grupamento Tático Aéreo pelas informações. Nós continuamos acompanhando esse caso que chocou a população, principalmente os moradores que residem no bairro Coroa do Meio e que realmente sentiram todo o terror, todo o pavor minutos antes da queda da aeronave. Lembramos que o corpo, conforme disse o coordenador de perícias do IML agora há pouco, está sendo liberado, já recebeu a liberação. Provavelmente a família está em deslocamento para o IML e a gente volta a qualquer momento com outras informações.